quando que a gente, de fato, vai poder respirar um pouco melhor? Não vou nem dizer voltar à vida normal, porque isso a gente tem que se conscientizar que vai demorar um tantão. Porque a gente está falando de coronavírus. Estamos falando da vacina, que a gente espera que chegue rápido, né, Alex? Mas mesmo a vacina chegando, e quando é que vai chegar, a gente vai te falar já daqui a pouquinho, ou a previsão que se tem, é que para conseguir vacinar o mundo inteiro vai demorar. Vai demorar, não é prático. Então, Alex fez um resumo sobre justamente esse assunto, né, Alex? Sim, Kátia, vamos ver juntos aí? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Mais de 400 mil pessoas morreram por causa do coronavírus no mundo. No Brasil, já são mais de 80 mil vítimas fatais. Assim como a Covid-19 se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro, cientistas de todo o planeta também têm acelerado os estudos para desenvolver a vacina, que poderá interromper a contaminação. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 163 pesquisas para descobrir um imunizante estão em andamento. Os estudos se baseiam em fórmulas diversas e 23 dessas vacinas em potencial já estão sendo testadas em humanos. No final de maio, o Melhor da Tarde conversou com exclusividade com a biologista evolutiva da Universidade de Oxford, que contou em primeira mão para a Kátia Fonseca sobre os avanços da vacina produzida lá. Ela já está em fase de testes clínicos, agora estão começando a vacinar grupos grandes de pessoas e estão verificando que essa vacina provavelmente é segura. E neste momento, estão verificando a sua eficácia e eficiência. O Brasil assinou acordo para a distribuição, assim que houver comprovação da eficácia de duas das vacinas mais avançadas, a da chinesa Sinovac e a da Universidade de Oxford. Nesta semana começaram os testes do Instituto Butantan para a vacina da Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. As doses chegaram neste avião. No total, 9 mil voluntários terão a possível imunização aplicada. A expectativa é que sejam todos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia. A primeira voluntária a receber a dose foi a médica Estefânia Porto, de 27 anos. Eu fico muito contente de poder participar dessa experiência. A gente está vivendo um momento único e histórico. Para tirar todas as dúvidas sobre as vacinas da Covid-19, vamos conversar ao vivo com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman. E o doutor Jamal já está na linha com a gente. Muito boa tarde, doutor Jamal. E eu acho que a primeira pergunta que o mundo inteiro está fazendo, quando que de fato a gente vai ter disponível a vacina para começar a vacinar a população? Tem-se uma ideia aqui no Brasil? Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos telespectadores da Band. Essa é a resposta que todos nós estamos querendo ter no período mais curto possível. Essa história do mais curto possível, ela é fundamental para que a gente possa entender as fases de desenvolvimento de um produto para a imunização de humanos. Então, a matéria mostrou isso claramente. A gente está na terceira fase, que é a última fase antes da colocação desses produtos em larga escala, para avaliar a real efetividade desse procedimento. É agora que a gente vai saber quanto é possível imunizar as pessoas. E isto, eu queria chamar a atenção, só foi possível andar nessa velocidade e pela primeira vez na história da ciência isso acontece, porque os processos têm andado em paralelo. Os ensaios de fase 1 e 2, que antecedem o de fase 3, mais esse último, por exemplo, de Oxford, o ensaio é de fase 1/2. Então, eles correram paralelamente para que a gente rapidamente pudesse avançar para teste em larga escala. E junto com isso, Kátia, é importante lembrar que as linhas de produção, e você chamou a atenção, a gente, ainda que o produto esteja disponível, vai levar um certo tempo, porque precisa estabelecer toda uma logística para distribuição e aplicação. Não é um processo que você tem hoje uma eficácia, amanhã isso está no ponto de aplicação. Exatamente. Então, eu acho que se a gente tivesse que estabelecer um prazo, esse prazo é o primeiro semestre de 2021. No entanto, parafraseando o diretor da OMS,
a gente tem que salvar vidas hoje, não é no primeiro semestre de 2021. Então, isso que aconteceu com o garoto em relação ao álcool gel, são estratégias. O álcool gel, obviamente, é uma estratégia para proteção, mas veja, a despeito de ser uma estratégia de proteção, ele não pode ser aplicado indiscriminadamente sob risco de acidente grave, como foi o que aconteceu com ele. Então, quer dizer, todo cuidado é pouco. Agora, Dória falou até que ontem, hoje cedo, não me recordo direitinho, que mais ou menos que o Instituto Butantan conseguindo confirmar, e os testes estão sendo, pelo menos até então, o que ele disse, positivos em relação a essa vacina que está sendo testada aqui em São Paulo, lá para novembro já se começa a pensar. Aí fiquei eu pensando, já se começa a pensar que, de fato, a vacina é segura e pode ser aplicada, ou tem-se uma ideia de começar em novembro, dezembro, a vacinar uma pequena parte de pessoas. E aí começa por São Paulo? Como que vai se escolher? Porque aí isso é outra coisa, né? Quer dizer, essa vacina da China está sendo testada em São Paulo, a de Oxford no Rio de Janeiro. Tá, antes vai vacinar esses estados, depois o país. Eu acho que é uma dinâmica tão complexa, porque a gente vive num país que é um continente, né, doutor? Não, os ensaios, tanto de uma quanto de outra, estão sendo feitos em vários sítios ou sites ou lugares no Brasil inteiro. Tá. Então, a questão, porque tudo isso chama-se Sistema Único de Saúde, né? Isso é SUS. A despeito de ou Butantan produzir ou Biomanguinhos produzir, são dois grandes polos produtores de não só desse produto, mas também de tecnologia. Então, uma vez comprovada a segurança, a gente já sabe, mas a capacidade de imunizar um grande contingente de pessoas, vem a segunda parte desse processo, que é: quais são as pessoas que podem ser beneficiadas desse tipo de produto? E aqui, Kátia, acho que é importante a gente chamar a atenção, porque a gente tem duas que iniciaram os testes, estão vindo mais duas vacinas para começar a teste, então a gente vai ter 4 produtos com metodologias diferentes de desenvolvimento para testagem em humanos. Por que isso é importante? E é fundamental que as pessoas entendam isso. A gente já tem outros desenhos de vacina com metodologias diferentes. Por que é assim? Porque, muito provavelmente, nem todo mundo se beneficia de uma determinada estratégia. E no cenário de imunização, primeiro, não é ético deixar ninguém para trás. Então, você precisa proteger todos. E neste contexto, você precisa identificar quais são as pessoas que se beneficiam do produto A, B, ou C ou D. Tá? Então, nós vamos ter vacinas, vários desenhos. Pode ser, inclusive, que elas tenham equivalência entre elas, né? E aí, provavelmente, vai vencer aquela, vai ficar mais fácil aquela que é rapidamente produzida, rapidamente distribuída, que seja eficaz com uma dose só. Então, tem inúmeras variáveis que podem impactar a distribuição desse tipo de produto. Agora, doutor Jamal, se a gente comparasse a tentativa de apressar o descobrimento de uma vacina para uma doença, quando a gente falou em outras doenças que a gente teve, era no mínimo 2 anos, né, para se ter uma vacina que fosse, de fato, comprovada a sua eficácia. Com o Covid, o mundo inteiro se juntou em prol de vamos juntos descobrir uma vacina que seja eficaz para a gente resolver esse problema. Então, a gente vê o quanto que, de fato, juntos a gente é muito mais forte. Então, o Covid, acho que vem também para mostrar que a gente tem que somar em muitos momentos e nesse momento mais ainda, né, doutor Jamal? Isso que você chama a atenção é fundamental, porque a Organização Mundial de Saúde capitaneia um grupo de 150 nações para o desenvolvimento e declarou publicamente que isto tem que ser considerado um bem da humanidade. Né? Não é uma propriedade de A, B ou C, é um bem da humanidade, que eu acho que vai ser esse o caminho. E a vacina mais rápida que a gente tem disponível hoje, ela levou 4 anos para sua colocação. Essa, a gente, em 1 ano, a doença, vamos lembrar aqui, a doença começa na segunda metade de dezembro
de 2019. A gente está em julho de 2020 e a gente já está em fase 3 de vacina. Isso é absolutamente inusitado. E para encerrar, Kátia, é importante lembrar que os processos de aprovação rápida, que é um processo chamado de fast track, na palavra em inglês que todo mundo domina, enfim, para este imunizante, ele está posto aí. Então, o que o governador fala tem sentido, tem lógica, na medida em que, uma vez estabelecido, e isso, existe um grupo que avalia esses dados, que monitora esses dados, que é independente do pesquisador. Então, se esse grupo identifica que é seguro e que tem condições disso imunizar um contingente grande de pessoas, isso pode ser rapidamente encurtado no seu tempo. Mas eu queria chamar a atenção aqui, porque a gente não pode investir só nisso, porque nós precisamos chegar no próximo ano vivos, né? É verdade. Protegidos, para a gente poder receber a vacina. Agora, isso só é possível se todo mundo continuar fazendo a sua parte. O uso de máscaras, a proteção, evitar aglomerações, distância de 1,5 metro de um e de outro. Aí, fazendo isso, a gente consegue, como o doutor disse muito bem, chegar no próximo ano, no momento certo da vacina, um número maior de pessoas vivas, porque senão a gente vai ter cada vez um número maior de famílias perdendo aí seus familiares, né? Parabéns pelo trabalho, viu, doutor Jamal? Obrigado, um bom trabalho para vocês. Obrigada, vocês também. Alex, você tem o depoimento daquela primeira médica que tomou a vacina, né? É a Estefânia Porto, ela é médica de 27 anos e foi a primeira voluntária a fazer esse teste na vacina da China. Vamos ver o que ela falou? Vamos ver. Lá. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Estefânia. Eu fui a primeira voluntária ontem a receber a vacina. Tô bem, já voltei a trabalhar, inclusive agora que eu consegui ter um tempinho para gravar esse vídeo para vocês. E tô aqui na expectativa, igual a todo mundo, com esperança de que dias melhores virão, com esperança de que realmente a vacina funcione e que daqui a pouco todo mundo possa ter acesso a ela. E vamos ver como serão os próximos meses, né? E os próximos dias, para ver como todos os voluntários vão responder. E é isso, tô ótima, espero que todos fiquem bem, um beijo. Que bom. E olha, Alex, vou te falar uma coisa, foi o que o doutor Jamal falou. A gente vendo agora, como a gente viu o caso dela e de outros voluntários que receberam a vacina, alguns recebem a vacina mesmo e outro placebo. Para se fazer o teste direitinho, é importante isso. Então ela não sabe se ela recebeu a vacina de fato ou se foi o placebo. Mas o importante é que a gente está com a vacina já no estágio muito avançado, mas que todo mundo continue se protegendo, gente. Não é aqui, bom, vai chegar a vacina, então agora eu vou pro rolê. Esquece o raio do rolê, fica na sua, se cuida, porque o negócio não tá fácil. Porque até agora tá tudo andando muito bem, mas o teste não foi finalizado. Então ninguém sabe se de fato a vacina chega pro final de ano, ou primeiro semestre, ou não. Então cuidem-se.